14. Romanos, capítulo 7, verso de número 14. Diz assim, amado: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado, porque o que eu faço, eu não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que eu não quero, concito com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei que em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho um prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém. Podem se assentar. Essa passagem, amado, eu me lembro, eu era um novo convertido, eu lia muito ela. Lia muito. Existe uma divergência entre os estudiosos que dizem que Paulo aqui ele não estava falando de si mesmo. Paulo ele estava falando de uma pessoa que estava debaixo da lei, usando como um exemplo ali. Mas independentemente se Paulo estava falando de si ou não, você olha para essa passagem e você percebe que é um desabafo de uma pessoa que conhece as leis de Deus, que quer fazer a vontade de Deus, mas ele não tem forças para isso. E eu vou simplificar mais ou menos esse texto. Escute, amado, escute. Como essas palavras são exatamente o que dezenas de pessoas estão pensando nesse momento. Olha só, escute só o texto. Eu estou simplificando o texto aqui para nós entendermos um pouco mais. Veja só. Sabemos que a lei, ela é divina. Mas eu sou um ser humano fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Se faço o que eu não quero, isso prova que eu reconheço que a lei de Deus, ela é certa. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim faz isso. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Eu falo isso da minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz isso. Assim eu sei
o que acontece comigo é isto: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro à lei do pecado que está no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele me libertará disso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa é a minha situação. No pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Você consegue ver semelhanças nesse texto simplificado, como muitas das coisas que estão sendo ditas aqui, é o que passa na nossa vida de vez em quando. Você pode ser o homem mais santo do mundo, você pode ler a Bíblia, você pode orar, ser um homem de oração, mas existem momentos da nossa vida, amado, que parece que Deus, Ele, vou usar essa frase, essa palavra, é como se Deus se escondesse de nós. Você ora, e parece que a sua oração ela não passa do teto. Parece que o céu se tornou em bronze. Você lê as Escrituras e você não ouve a voz de Deus. Você ouve mensagens que você sabe que são mensagens bíblicas, mas você não ouve a voz do Espírito Santo. E você quer se santificar, mas você percebe que você está perdendo a luta. E você pode ser uma pessoa reformada, mas a nossa teologia nessas horas, ela não tem muito proveito. Então, meus queridos, o que eu quero trazer nessa noite é para dezenas de pessoas que eu acredito que ouvirão, que estão passando por isso. Mas antes de começar, eu quero dizer que eu estou falando com pessoas verdadeiras, pessoas que verdadeiramente são cristãos. O texto que nós lemos, ele não quer dizer que nós temos uma carta branca para pecar. Não é isso. E nem estou dizendo que quando o cristão está dessa forma, ele tem o direito de fazer isso. Eu estou dizendo que quando o cristão ele passa por isso, ele precisa desesperadamente de uma saída. E às vezes, amado, ele precisa de uma única palavra vinda de Deus para que essa prisão ela seja aberta. Amém? A primeira coisa que eu tenho para falar para você, quando você está numa situação dessa, quando você percebe que você está vivendo isso, que você ama a Deus, você ama a sua palavra, você quer obedecer, você quer se santificar, mas você não está conseguindo. E muitas das vezes, talvez nem seja por um erro. E o porquê, eu não vou ser presunçoso e dizer o porquê que isso acontece, eu não sei. Parece que Deus às vezes, Ele nos observa para vermos a nossa intenção. Existem passagens no Antigo Testamento que o Senhor fala que às vezes Ele abandonou o seu povo para ver o que havia no coração daquele povo. Porque quando Deus está conosco, amado, é bom. Quando nós sentimos a presença de Deus, quando nós oramos e Deus responde a nossa oração, isso é ótimo. Mas quando isso não acontece, porque o verdadeiro cristão, a maior tristeza de um verdadeiro cristão
Não é a carteira dele estar vazia. Não é ele estar ser um companheiro ou uma companheira. Não é ele ser uma pessoa bem-sucedida. A maior tristeza do verdadeiro cristão é a falta da presença de Deus na sua vida. Isso machuca, meu. Isso dói, amado. Você está cercado de pessoas, mas você se sente só. E assim como Eliseu, usando aquela palavra que ele disse quando ele recebeu a capa de Elias, e ele jogou sobre o rio, e não acontece nada, ele pergunta: onde está o Deus de Israel? Onde está Deus? E a primeira coisa que você tem que entender quando você estiver passando por isso, ou você que passa e está passando por isso, o problema não é nós sermos fracos nessas horas. O problema é nós acharmos que nós somos fortes. Primeira coisa que você tem que entender. Em termos espirituais, você ser fraco, não quer dizer que você seja um derrotado. Porque as escrituras dizem que certa vez Paulo, ele ora ao Senhor por uma revelação que teve de um enviado de Satanás que queria esbofetear ele. E 3 vezes ele orou a Deus para que isso não acontecesse. E Jesus chega para ele e diz: olha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. O problema não é você ser fraco. O problema é que você acha que você é forte. O problema é que quando nós somos novos convertidos, nós somos como crianças. Imagine-se que você é uma criança, que você precisa do seu pai para fazer tudo. Imagine-se que você, para atravessar uma rua, você tem que pegar na mão do seu pai. Mas o tempo passa, o tempo vai passando e você vai crescendo. E quando você cresce, você acha que você já é grande o suficiente para atravessar a rua sozinho. E assim é na vida de muitos cristãos. Assim é na nossa vida. Quando nós somos novos convertidos, tudo para nós é uma alegria. Vir para a casa do Senhor é uma alegria. Ouvir uma mensagem é uma alegria. Ler a Bíblia é uma alegria. Você acorda pensando nisso, você dorme pensando nisso, e você quer falar de Jesus para todo mundo. E o tempo passa, e você cresce espiritualmente. Mas o problema é que quando você acha que você se tornou forte, você acaba caindo nisso. E meu amado, é muito triste. Eu já conversei com jovens na minha antiga congregação, e eu tinha um jovem, eu tinha um carinho muito grande por ele. E ele me dizia: Monjaro, eu quero servir a Deus, eu quero ser fiel a Deus, mas está tão difícil. E eu perguntava a ele: você deixou de fazer o quê? E ele começou a refletir e viu que ele perdeu aquela inocência. Aquela inocência que eu e você... Eu vou fazer 10 anos de evangelho. 10 anos. Mas cada vez mais nós temos que se conscientizar que ao invés de nós crescermos em tempo de vida cristã, nós temos que ter a consciência que muito mais agora nós necessitamos. Você precisa crer e meditar nas promessas de Deus para a sua vida. Vou repetir.
Você precisa crer. Você precisa acreditar nas promessas de Deus na sua vida. Você tem que entender, escute, que quando você vai a Cristo, quando Cristo te traz até Ele, ou digo melhor, quando Deus vai até o homem, existe um processo na vida de todo cristão. Acontece 3 coisas. É para acontecer 3 coisas na vida de um cristão. Quando Deus vai até ele, quando Deus vai salvar ele. Primeira delas, escute. Você é justificado. Primeiro ponto. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 12. Diz assim, escute só, amado. Escute. Deus vai até você. Através da mensagem do Evangelho, você ouve a voz de Deus. E você precisa entender isso. Entender isso. Hebreus capítulo 10, versículo de número 12, diz o seguinte: mas este quem? Jesus, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Parou. Se você pegar o contexto dessa passagem, o autor vai dizer que os sacerdotes todos os dias tinham que fazer sacrifício para a expiação do pecado do povo. Todos os dias. Todos os dias. Mas esse texto que você acabou de ler, diz que Jesus, havendo oferecido o único sacrifício, um sacrifício, para justificar você. É por isso que a doutrina da soberania de Deus, ela se encaixa nisso. Por quê? Porque se você crer que Deus, Ele está agindo de uma forma, é como se Ele estivesse improvisando. Você pecou hoje, aí você se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus lhe perdoou. Aí amanhã, você vai pecar novamente, biblicamente falando, você pode ir até Deus. Aí Deus vai lá e lhe perdoa. E assim sucessivamente. Mas o que o texto está dizendo aqui é que uma única vez, todos os seus pecados, todos, amados, porque Deus sabe o dia de amanhã. Deus sabe se você vai pecar amanhã. Deus sabe daqui a 2 meses, 1 mês, daqui a 1 ano. Deus sabe, amado. Ele pegou tudo isso em um único sacrifício. Jesus Cristo lhe justificou. Você crê nisso, meu irmão? Isso é maravilhoso, amado. Porque a partir do momento que você entende isso, você percebe nisso, você tira um fardo enorme de cima de você. É óbvio que isso não nos dá o direito. Bom, então, já que Deus ele é especialista em perdoar, eu sou especialista em pecar. Não, não é dessa forma. Mas é você olhar para um texto desse e você se sentir feliz com o que Cristo fez por você, meu amado. Deus vai até você e Deus lhe justificou. Segunda coisa, Deus lhe justifica uma única vez, mas agora existe um processo. É aquilo que Jesus falou:
Entrai pela porta estreita. Né? Aí depois ele vai dizer que depois dessa porta existe um caminho. E esse caminho, ele é estreito. E a segunda coisa que acontece na sua vida, quando Deus vai até você, quando Deus lhe justifica, você precisa da santificação. Aqui, quando chega nessa parte, é onde muitos cristãos, eles erram muito. Ser cristão não é ser perfeito. O motivo pelo qual Deus poderia, quando Cristo morreu na cruz, Ele ter liquidado o pecado. Ele poderia, na nossa vida. Mas Ele não fez isso. Existe uma alegoria de um rei. E dizem que antigamente faziam alguns reis perversos, que eles pegavam um homem, e uma das punições que eles faziam, eles amarravam no pescoço desse homem, e amarravam essa corda no pescoço, e amarrava o outro lado da corda, um cadáver. E o camarada tinha que carregar esse cadáver junto com ele para onde ele fosse. Existe algo, um texto que nós lemos, de Romanos, existe algo dentro de nós. O pecado está lá. É a lei. É aquela guerra entre o Espírito de Deus e a nossa carne. E quem vai vencer isso? Aquele que você alimenta mais. Agora, entenda só, nós cremos que nós somos eleitos de Deus. É Deus quem santifica o seu povo. Todavia, você precisa lutar, meu amado. Você precisa lutar, meu amado. Porque, é como eu disse na sexta-feira, nós temos a ideia de que Deus vai nos amar mais quando nós estamos orando, quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos vindo para a igreja. E quando nós não fazemos isso, nós achamos que o amor de Deus vai mudar. O amor de Deus, ele não está sujeito às circunstâncias da nossa vida. Eu não posso ser mais especial para Deus pelo fato de eu viver uma vida em santidade. Todavia, ele se sente feliz com isso. Todavia, o seu amor para comigo e com você é o mesmo diante dele. Diante de Deus, não existe o homem ou a mulher especial ou o jovem especial pelo fato dele viver uma vida santa. Deus se alegra com isso, mas o seu amor para com seus filhos é o mesmo. Ele simbolizou isso na parábola do filho pródigo, em que o seu filho vive uma vida dissoluta. E naquela época, quando um filho chegava para um pai e pedia a herança antecipada, é a mesma coisa dele dizer para o pai dele que ele estava desejando a morte. Aquele pai, ele dá a herança, aquele filho sai e vive uma vida dissoluta. E existe um filho lá que fica fazendo as mesmas coisas que ele queria, obedecendo ele. Todavia, quando ele vê o filho voltando, Cristo nessa noite. Amém, queridos? Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número 6, é dito que aquele que começou a boa obra em vocês, ele há de terminar. Essa santificação que Deus começou na vida do cristão, ele vai terminar, amado. Jesus Cristo diz no Evangelho, se não me falha a memória, de João, que ele não veio fazer a sua vontade,
mas a vontade de meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa: que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. As minhas ovelhas estão na palma das minhas mãos, e ninguém pode tomá-las de mim. Ninguém pode. Você pode estar no mais profundo do abismo, mas a mão de Deus não está encolhida, que Ele não possa te salvar, meu irmão. Ou você esteja numa angústia profunda, mas Deus, Ele é o Deus da alegria, é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta. Basta você crer nessa noite. Amém, meus irmãos? Deus te justifica. Deus te justificou, agora Deus vai te santificar. Deus vai te santificar. Em 1 Coríntios, abra comigo, amados. 1 Coríntios. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 6. Oh, glória. Versículo de número 19. Escute. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, dos quais pertencem a Deus. Oh glória, meu irmão. Oh glória, meu irmão. Você crê nisso? O seu corpo, olha o que o texto diz, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Este Espírito, ele vem de Deus. Vocês não são de vocês mesmos. Você tem um dono, meu irmão. Ei, você tem um dono, porque você foi comprado por um bom preço, pelo sangue de Jesus Cristo, e o diabo não pode lhe tocar, meu irmão. Aleluia. Então glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus no seu corpo e no seu espírito, porque você não pertence a você. Meu irmão, você está me ouvindo? Você não pertence a você. O diabo não pode tocar na sua vida. Se você é um crente em Cristo Jesus, temente a Deus, você pode estar fraco, mas você pertence a Deus. Oh glória a Jesus. Terceira coisa, Deus te justificou. Deus está te santificando. E no final, Ele vai trazer a glorificação para a sua vida. No final, todas as suas mazelas, todas as suas angústias, todo pecado que sempre vem e sempre vem te atormentar, aquele pecado que muitos dizem doméstico, aquele que sempre está ali, aquele chamado espinho na carne, que você tenta e luta, mas de vez em quando você erra. Naquele grande dia, Deus vai lhe transformar com um corpo incorruptível. Naquele grande dia, tudo acabará, amado. Toda a sua tristeza, toda a sua angústia, toda a doença que agora aflige o seu corpo, que faz você sofrer. Você que talvez pode estar em um hospital ouvindo isso, naquele grande dia, tudo passará. Mas a palavra de Deus não vai passar. Essa promessa não vai passar. Romanos, abre Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 20. Romanos 16,
Romanos capítulo de número 16, versículo de número 20 diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Em breve, amado, nós vamos ter uma revanche. Em breve. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós já o vencemos. Mas ele é uma criatura sagaz. Ele não desiste. Ele sempre vai estar ali. Nos momentos que você está mais fraco. Mas um dia, não nós, mas o Deus de paz, em breve, ele vai esmagar debaixo dos nossos pés o inimigo de nossas almas. Abra sua Bíblia também em Romanos capítulo 8, versículo de número 30. Romanos 8, versículo de número 30. Diz assim, olha, escute isso, mano. E aos quais predestinou, a este também ele chamou. E aos que ele chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Chamou, justificou e glorificou. Isso daqui te dá certeza. Isso daqui, amado, olhe para isso. Não há necessidade de você estar no estado em que você está. Deus justificou a sua vida. Deus vai santificar a sua vida. E no final, Deus vai glorificar você. Amém, queridos? Deus te justifica. Deus está te santificando. E Deus vai te glorificar. Amém? Então veja. Se você está passando por tudo isso, seja onde você estiver, você está se sentindo fraco, então seja fraco em Cristo. Então dependa dele. Seja fraco em Cristo, e o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Porque os maiores, escute, os maiores poemas, as maiores orações que você pode ter feito, as melhores orações, as melhores pregações, elas foram feitas, forjadas na fornalha do sofrimento, do deserto. Às vezes a gente passa pelo deserto e a gente olha e a gente não vê saída. Eu digo isso, amado, não para trazer um sensacionalismo, mas é porque nós passamos por isso. E é muito triste. Os irmãos, como os irmãos sabem, eu passei quase um ano sem vir para a congregação devido à falta de transporte. E eu ia para outras congregações, mas era aquela mesma coisa. E eu disse, não, eu vou ficar em casa. Acompanhava pela rádio, pelo YouTube. Mas eu sofri, amado. A solidão. Porque não é que, entenda, não é que a minha comunhão ou a minha vida espiritual dependia da Igreja Missão de Fé. Não. Mas é bom estar com os irmãos.
E quando você tira uma brasa de dentro do fogo, ela vai apagando. E eu estava fraco. E eu orava e não acontecia nada. Meu Deus, eu estou morrendo, Senhor. Talvez onde você está ouvindo isso, você está se sentindo da mesma forma. Você conheceu a verdade. Você não quer ir para uma igreja herege. E você está se sentindo só. Mas você não está só. Deus está velando por você, amado. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo intercede por nós. Que o Espírito Santo intercede por você. Que Deus vai lhe manter vivo. Ele há de levar você para alguma congregação. Ele há de levantar onde você esteja um homem santo de Deus. Clame a Deus, amado. Clame a Deus onde você está. Você está nos Estados Unidos. Clame a Deus para que o dono da seara envie ceifeiros. Aleluia. Você não está só. Deus está com você. Nós, não por Deus, e sim por nós. Você pode estar fraco, mas a sua união com Deus, ela não pode ser quebrada. Não porque Deus, não porque você merece isso, não. Porque Deus, Ele lhe comprou, como foi dito. Você é dele. Se você entrar numa escola dessa, do Estado, e for numa cadeira dessa, atrás vai ter o símbolo do governo do Estado. Aquela cadeira, ela está lá, mas ela não pertence àquele colégio. Ela pertence ao Estado. Quando você crê em Cristo, você é selado pelo Espírito da promessa. Você está aqui, mas você não é daqui. Você é de Deus. Sua casa não é aqui. Sua casa é nas mansões celestiais. Portanto, não se acostume com a vida na terra. O seu carro, sua casa, sua família vai passar, amado. O seu maior bem é Deus, é a sua marca. E ninguém pode tirar isso. Ninguém. Em Hebreus, abra sua Bíblia para encerrar. Hebreus capítulo de número 8. Oh, glória a Jesus. Hebreus 8. Diz assim, 8 versículo 12. Olha esse texto, amado. Talvez você pode dizer, mas eu estou fazendo muita coisa de errado. Eu estou fazendo muita coisa de errado. Mas escute isso aqui, amado. Hebreus capítulo 8, verso de número 12, diz assim. Porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Se eu fizer algo com você hoje, fizer um mal a você, você pode até me perdoar, pois eu vou lá, peço perdão, passa 10 anos, se eu chegar para você e perguntar, ei, tu te lembra daquele dia que eu fiz aquilo contigo? Tu vai dizer o quê? Eu lembro. Eu lhe perdoei, mas eu lembro. Mas sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto aqui está dizendo, você sabe? Dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Foi justificado, foi apagado. O diabo vem, te condena, tenta te jogar as coisas na sua cara, e Deus diz, eu não lembro mais.
Eu não lembro mais. Hoje é o dia, amado. Onde você estiver, você não precisa se tornar um super crente para ir até Deus. O véu foi rasgado. Você pode ir a Deus agora em oração. Você pode pedir perdão a Ele agora. E Deus pode, essa palavra pode se cumprir na sua vida, se você é um crente em Cristo Jesus. E também se você não é, se você está ouvindo isso, está vivendo a vida dissoluta, venham para Jesus Cristo, porque Deus não lembrará mais dos seus pecados. Deus vai lhe transformar você numa nova pessoa. E através da sua vida, Ele vai ganhar mais pessoas.